E na Colômbia, a apuração preliminar de votos indica a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella. Isso na eleição presidencial do país. O opositor dele, o governista Iván Cepeda, da esquerda, contesta o resultado em mais de 30 mil urnas. Para nos explicar melhor esse cenário, vamos falar com a Luciana Tadeu, nossa enviada especial a Bogotá. Oi, Uribe, Tainá, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, o resultado que foi divulgado ontem se chama aqui de contagem rápida ou pré-contagem, que é um resultado que ainda não é o oficial. Ele costuma coincidir, ser bastante preciso em relação ao que é oficial, que é divulgado dias depois, que consiste na revisão de todas as atas, de todas as mesas eleitorais, porém ainda não é o oficial. Esse resultado, que indica a vitória de Abelardo de la Espriella, deu 49,66% para o candidato da direita e 48,7% para Iván Cepeda, candidato da esquerda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro. Cepeda, hoje, em coletiva de imprensa, diz que reconhece essa contagem, mas como uma contagem não oficial, e que a equipe dele apresentou 57 mil reclamações para o organismo eleitoral que vão ter que ser revisadas durante esse processo de apuração definitiva. O resultado oficial, Tainá e Uribe, pode demorar ainda 2 ou 3 dias para sair. Isso é algo comum aqui nas eleições colombianas, mas o que aconteceu em eleições anteriores é que, como a margem entre os candidatos, a diferença entre os candidatos era muito maior, não existia dúvidas, então já se podia afirmar que havia um presidente eleito somente com base nessa contagem preliminar. Só que hoje a diferença entre os dois candidatos é de menos de 1 ponto percentual. Um país extremamente dividido, foram votar ontem mais de 26 milhões de colombianos e a diferença entre os candidatos é de menos de 250 mil votos. Se houve essas 57 mil reclamações por parte da campanha de Cepeda, a gente não sabe se cada reclamação é a respeito de uma mesa, quantos votos envolve cada reclamação, isso poderia alterar o resultado final se os juízes eleitorais que estão revisando essas atas eleitorais definirem que a equipe de Cepeda tem razão nessas reclamações. De fato, ontem, durante o processo eleitoral, antes mesmo de serem divulgados esses resultados, eu conversei com o chefe adjunto da missão de observação eleitoral da União Europeia, que veio acompanhar esse processo eleitoral, e ele me falou que é muito robusto, muito consistente, transparente o processo colombiano, mas em relação a essa questão de somente reconhecer o resultado depois da palavra final do Conselho Nacional Eleitoral, não levando em consideração a pré-contagem, ele disse que isso era legítimo, porque é o que está previsto na legislação colombiana. Mesmo assim, Abelardo de la Espriella, ontem à noite, fez um discurso de presidente eleito, diz que vai governar para todos os colombianos e pediu para Iván Cepeda e Gustavo Petro reconhecerem o resultado para não desatarem um incêndio social na Colômbia. Iván Cepeda hoje respondeu a palavras de Abelardo de la Espriella, porque Abelardo de la Espriella ontem disse que foi eleito pelo mesmo sistema que elegeu o Gustavo Petro há 4 anos e disse que o tigre morde forte. Ele, que se autodenomina como tigre, disse que se ambos não respeitarem o resultado eleitoral, o tigre morde forte. E Iván Cepeda, que nesse discurso de hoje pediu calma e serenidade, esperando os resultados oficiais, respondeu a essas declarações nesse discurso de la Espriella e disse que ele não vai aceitar, ele e sua equipe não vão aceitar ser ameaçados, que eles representam a metade dos eleitores do país e que já, com uma história de resistência da esquerda, já derrubaram diversos governos autoritários. Então, foi uma mensagem de serenidade em relação à espera dos resultados, mas, ao mesmo tempo, bastante dura em relação às palavras de Abelardo de la Espriella. Tainá e Uribe.
Obrigada, Luciana Tadeu. A gente vai mostrar para vocês como é que está a situação da eleição lá na Colômbia, com a provável vitória do Spriella, da extrema-direita na Colômbia. A gente preparou uma tela para mostrar o espectro político dos governos da América do Sul. Vamos ver como é que fica? Em vermelho, vocês estão vendo os países governados para cá, por presidentes de esquerda. No Brasil, a exemplo do Lula. Venezuela, depois da prisão de Maduro, está sob o governo da Delcy Rodrigues, a Guiana com o Ifan Ali e o Suriname com Jennifer Simons. O Uruguai é governado por Yamandu Orsi. Agora, no azul, vocês estão vendo a direita, onde é que ela se localiza aqui no quadro. Aí tem Javier Milei, da Argentina, o Chile, com o José Antônio Casti, a Bolívia, governada por Rodrigo Paz, e o Equador por Daniel Noboa. Agora, a Colômbia volta à direita com Abelardo de la Espriella, substituindo o Gustavo Petro, que é de esquerda. Em roxo, a gente deixou ali, em roxo não, em cinza, né? Por favor, que eu não estou confundindo muito aqui as coisas, né? Não é para tanto. Ali no cinza, a gente deixou o Peru, que está passando por um processo eleitoral nesse momento ainda. A filha do ex-presidente Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, lidera a apuração, está próxima da vitória contra o Roberto Sanches por uma margem bem apertada de votos. A Keiko também é de direita, então provavelmente vai seguir ali no azul. A Guiana Francesa, em verde, é o território aqui, ó, pequenininho, estão vendo? É um território comandado pela França, por Emmanuel Macron. Apesar da proximidade com o presidente Lula, Macron é considerado um político de centro.